No vídeo de hoje, um review completo da nova Frontier 2023. Essa é a versão Attack 2023 4x4. Ela está ali na lista de versões que a Nissan trouxe ao mercado. Ela é uma antes da top de linha, né? Tem a Pro Attack 4x4, ela é a penúltima ali. Deixa eu mostrar em detalhes o porquê dessa caminhonete ser uma das caminhonetes mais preferidas do mercado off-road e também das escolhas dentre as picapes médias que a gente tem no mercado. Então, vem comigo que eu vou te mostrar em detalhes. Bom, então vou conhecer um pouquinho aqui da parte da frente dessa Frontier Attack. Essa é uma versão mais robusta 4x4, então eles capricharam nos detalhes aqui em plástico para trazer mais robustez. Inclusive nos apliques que a gente consegue perceber aqui, que são adesivos originais, eles também trazem aí um lado mais agressivo dela. Para ela custar 210 mil, ela tem uma série de coisas que fazem com que ela custe, obviamente, 210 mil e não 300, 350 como a concorrência. A primeira delas é não ter faróis em LED, né? Então a gente tem detalhes aí como, por exemplo, a lanterna em luz halógena e também os faróis de milha baixo e alto, aí com lâmpadas H4, se eu não me engano, fazendo a parte halógena de iluminação. Quando a gente vem aqui nessa grade dianteira, ficou muito interessante essas colmeias, né? Em plástico aqui com Frontier escrito, trouxe um ar assim bem forte para a caminhonete, ficou bem robusta. Nessa versão Attack a gente não tem sensores dianteiros aí para estacionamento, então realmente a frente aqui vai ser uma versão aí um pouco mais básica, sem faróis Full LED, sem sensores de estacionamento ou coisas do tipo aí. Bom, aqui logo de cara, quando a gente vê nos pneus, a gente está falando de um aro 17, então a gente tem uma medida 255/65R17, é uma caminhonete que com um lift de 1,5 polegada você consegue colocar um 285 sem tanta dificuldade, então ela aceita modificações com uma certa facilidade aí. De fábrica vem, né, com os Pirellis. Aqui no caso esse carro está com 13 mil quilômetros, então todo o conjunto aqui está original, tanto os pneus Scorpion AT aí da Pirelli, quanto as demais questões de suspensão. Ela vem com os detalhes, né, na versão Attack, tanto os apliques aqui laterais, quanto também no estribo e esses apliques também laterais aqui com o nome Frontier ao lado. E os detalhes aqui da capa de espelho, defletores, a parte das travessas de cima e também a parte das maçanetas são em black piano, que deixa o carro aí bem interessante, bem agressivo e com um lado mais assim off-road, né, dentre as versões que a gente tem. As rodas são pintadas em black piano, são 6 furações e temos disco, né, nas 4 rodas, freio a disco nas 4 rodas, o que traz aí uma segurança bem interessante. Na questão traseira, nós não temos fechos de molas, são molas helicoidais, o que faz com que a suspensão do carro trabalhe de uma forma a absorver muito mais os impactos e não fique tão desconfortável. Então a gente tem barra estabilizadora traseira, ali você pode perceber as bieletas, então o que traz um certo conforto na pista e também não deixa tão, né, como as caminhonetes mais antigas que elas cabritavam, né, que elas pulavam a traseira quando estavam aí muito leves. Então isso faz com que o carro fique mais confortável no dia a dia, principalmente nos grandes centros. Bom, vamos continuar rodando aqui para a gente conhecer um pouquinho da caçamba. Parar aqui a plataforma. Na parte de trás a gente tem então, nessa caçamba são 1.029 quilos aí de capacidade, com capota já no caso aqui inclusa. Nessa distribuição aqui a gente tem as duas caixas de roda que ocupam ali um certo espaço e para levantar a tampa ela não tem o redutor de peso, então ela fica um pouquinho pesada, mas nada tão absurdo aí. Bom, fechando aqui a gente percebe atrás que nós temos câmera para auxílio aí de estacionamento, né, na hora de estacionar. Temos aqui iluminação da placa dos dois lados e temos nesse caso aqui esse engate que foi colocado aqui nesse modelo, nesse exemplar, tá aqui com já o engate traseiro. Vamos falar um pouquinho desse Santo Antônio, ele é todo em aço, a gente tem uns detalhes em plástico aqui, o que te permite também apoiar algumas coisas aqui, então esse estilo aqui de Santo Antônio é o estilo que mais me apetece, porque justamente você pode utilizar ele para a função que ele tem, que é a função de apoiar alguma carga, alguma coisa que você queira, né, realmente amarrar. Hoje em dia eles estão deixando isso aqui mais bonito, porém menos prático para quem quer usar uma caminhonete como deve ser usada, que é para carregar coisas, para, enfim, levar bagagens aí.
Também a gente pode perceber que eles fizeram dentro desse tubo um molde para que o brake light não ficasse tampado, o que, não sei, dá uma impressão um pouco de que está amassado. Esse aperto aqui, ó, nessa parte foi proposital, obviamente, para o brake light ali ele ficar num nível abaixo e conseguir ser visto, mas, ao meu ver, ficou um pouquinho estranho ali a forma como que eles fizeram. Temos também a amarração no main, então a gente não temos aqui na traseira a janelinha para ter acesso aqui, porém temos essa transversal que possibilita prender aí e amarrar as bagagens. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do espaço interno. A gente tem bocal de combustível que fica localizado aqui atrás e a gente tem então regulado para mim aqui na frente. Vocês vão ver como é que fica ali atrás. Bom, vamos falar um pouquinho do espaço interno para mim. Eu tenho 1,85 m, como vocês conhecem, e aqui atrás o espaço interno não é dos melhores, né? Quando a gente compara hoje em dia, por exemplo, com a Rampage e também com a Ranger, na Ranger sobra 4 a 5 dedos, na Rampage sobram 4. Aqui está regulado ali para frente, eu normal sentadinho aqui, quase relo aqui atrás. Uma vantagem que eu acho é que esse carro aqui na parte, né, de quem está aqui atrás, ele tem uma visão mais superior. Então os bancos aqui atrás eles são um pouco mais confortáveis, eles não são tão retos, são um pouquinho mais inclinados, então você não fica assim, mas ao mesmo tempo você perde um pouquinho aqui nos joelhos. Aqui atrás, em questão de acabamento, vou mostrar para vocês, é todo em plástico duro, tá? A gente só vai ter aqui uma napazinha que está revestindo, tecido na verdade, né? Está revestindo essa parte aqui, é plástico, imitando aí um aço escovado. Então nessas versões não dá para esperar um acabamento primoroso, mas por ela ser a penúltima antes da top de linha, mesmo assim a gente não tem acabamento praticamente nenhum assim mais refinado, tá? Temos bancos em tecido, temos Isofix para cadeirinha em todos os ocupantes aqui. Quando a gente abre o apoio de braço aqui, ele é do estilo rígido, do jeito que eu gosto, que tem 2 porta-copos e ele tem essa visão aqui para frente, né? Temos as alças para segurar em modos off-road aqui e temos alas fixas aqui em cima também. O espaço aqui atrás praticamente é reduzido e não tem grande espaço para você acomodar nada atrás dos bancos, tá? Falando um pouquinho aqui atrás, temos a saída de ventilação para os ocupantes traseiros e aqui temos uma porta USB apenas do lado esquerdo, tá? Não temos do lado direito. E aqui um detalhe, acho que não dá pra gente chamar de porta-objetos porque ele é realmente muito pequenininho. Vamos lá pra frente pra gente conhecer agora lá na frente. Bom, pessoal, estamos aqui no interior da Frontier, né? Attack 2023. Quando a gente inicializa aqui o primeiro estágio, a gente percebe logo de cara o quê? Temos uma tela ali ao centro e temos, né, a parte de multimídia aqui do lado direito. Falando um pouquinho de acabamento, é todo em plástico duro. O revestimento aqui do volante, ele tem um soft touch, tá? E o soft touch também aqui no centro, tá? Do lado esquerdo, a gente não tem soft touch em nada, tá? E aqui em tecido, só o apoio de braço em tecido, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho da parte da mídia, o que temos aqui de informação dentro, enfim, para a gente poder avançar pelos menus. Bom, então quando a gente entra no primeiro menu, esse menu da casinha, que ele tá aqui, ó, a gente vai passando o menu casinha, que a gente pode mudar o modo da velocidade, se a gente quer sem nada, se a gente quer com a velocidade assim, com a velocidade média, por último, dessa forma mais simplificada. Bom, quando a gente abaixa aqui e chega e dá um clique para o lado, a gente entra no menu da média de consumos. Consumos é ótimo. A gente entra no menu de média de consumo. O próximo aqui, Trip A e Trip B. E aqui, ó, apresentar a pressão dos pneus enquanto dirigir. A gente pode, deixa eu ver se a gente pode aceitar, porque o carro está desligado, talvez ele não marque. Bom, próximo nível, AM/FM, a parte de multimídia, né? Ele vai estar mostrando ali. E por fim, menu de definições, aí que você tem assistência ao condutor. Então, ó, temporizador de alerta, alerta de temperatura baixa. Você pode ligar. Eco Mode Settings, então o Eco Drive Report, então ele pode te dar aí, te reportar as informações da economia. E você pode ver o histórico também de abastecimento, de consumo, né? Como é que ele foi, na média que ele teve aí. Quando a gente volta aqui, a gente tem a configuração do TPMS, que é o pressurizador de pneus, aí, então você consegue configurar uma média, por exemplo, quero 35 na frente e atrás. Quando ele baixa disso, ele vai te dar um alerta aí. A gente tem relógios aqui, então AM/FM. A gente tem relógio aqui que a gente configura 24 ou 12 horas. Definições aqui do veículo, então iluminação, luz de cortesia automática, indicação de direção, ou seja, piscar 3 vezes, limpador dos para-brisas, depende da velocidade, ou seja, informações aí do veículo.
A gente tem o menu manutenção, que é sistema de controle de óleo. Então, quando é a próxima troca de óleo, óleo e filtro, de pneus. Você pode colocar outros aqui que você queira. E também do Arla, que é o filtro aí do biodiesel, né? Bom, e embaixo a gente tem personalização de telas. Então, a gente pode personalizar essas telas. Unidade e idioma. E, por fim, configurações de fábrica. Você volta tudo como estava presetado de fábrica, tá? Bom, todas essas informações elas estão localizadas aqui nesse menu abaixo. Essa é um exemplar de 13.000 quilômetros, ela está muito íntegra, aí, né, com seu motor 2.3 turbo diesel e a gente tem 190 cavalos aí. Todas essas informações que eu mexi, como vocês viram, eu usei esse menu. A gente tem mais e menos para subir o volume e descer do rádio e aqui mudar as músicas e voltar à tela. Esse carro ele não tem controle adaptativo, ele tem apenas o piloto de cruzeiro, velocidade de cruzeiro, que você pode presetar a velocidade que você quer aqui. Então você dá um clique para cima aqui e põe a velocidade que você quer. E ela fica, quando você aperta esse botãozinho aqui, ó, você pode colocar aqui, ele não vai aparecer porque o carro está desligado, mas nessa parte de cima vai aparecer a velocidade ali marcada, tá? Uma outra opção também é do 4x4, né? Então esse carro ele é com tração 4x4 e tem reduzida, né? Então ele tem aqui o 4x2, que está nesse modo aqui, ele está em 4x2. A gente tem o 4H, que seria o 4x4 High, que você pode usar em pistas escorregadias, estradas de terra e tudo mais. E por fim, você vai ter aqui, ó, você vai chegar em 4x4 e se você pressionar, ou seja, push e roda, você vai no 4 Low, que é a reduzida aí do carro. Então ele tem 3 modos aí de tração que você pode selecionar. E o 4x2, que é esse aqui. Temos aqui assistente de descida, né, em rampas. Então você pode apertar esse botão para o carro descer mais devagarzinho. Temos aqui porta USB, temos aqui P2, temos aqui o Drive Mode, ou seja, conforme eu vou ligar o carro aqui, estamos com um motor diesel em funcionamento. Vou ligar aqui o ar-condicionado. E aí, quando você aperta esse Drive Mode aqui, ele vai te dar essas opções aqui na tela, ou seja, modo Town, Sport e Standard, né? E aí, conforme você vai clicando para baixo, você pode selecionar o que você quer, por exemplo, Sport, e aí eu acho que você dá um OK aqui, isso, deu OK aqui, ele já presetou Sport ali embaixo. Então você pode ter esses modos aí de condução e modo off-road, que ele só vai entrar quando está no 4x4. Então, por exemplo, eu coloquei no 4x4, certo? E aí aqui no Mode, eu posso vir aqui, ó, e ele libera para mim o modo off-road, para ele já ficar com uma condução um pouco mais diferenciada, pensando isso aí, tá? Vamos para o modo Standard, voltar para o 4x2, e aí você vê também que as rodinhas aqui embaixo, elas acendem de acordo com a tração que você está selecionando aí. Bom, falando um pouquinho aqui da parte de câmbio, é um câmbio de 7 velocidades com controle, com conversor de torque. Quando você engata aqui a ré, a gente automaticamente vê aqui a visão da câmera de ré, uma câmera relativamente boa, ok? Quando a gente joga um para baixo, a gente está em neutro. Se a gente joga mais um para baixo, a gente está em drive. E se a gente joga aqui para a esquerda, a gente tem um mais e menos para fazer aí as trocas manuais, tá? Jogou no parking aqui, a gente tem apenas um botãozinho aqui que é do Arla, que é para você limpar o sistema, que é esse botão aqui. E não temos mais nenhum botão aqui. Do lado esquerdo, temos aqui algumas coisinhas. Então, desligar o controle de tração. Desligar o controle de tração aqui. Aqui conseguimos fazer deixar os faróis um pouquinho mais altos. Então, a gente ligando aqui, ó, o farol. Ó, o farol tá ligado. Como não é full LED, a gente percebe que é bem fraquinho assim durante o dia. A gente quase não consegue ver. E aqui você consegue regular ele em 3 estágios aqui de altura. Um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Dá para perceber que ele é bem... Ó, vou tentar dar um zoom aqui na cadeira para vocês conseguirem perceber. Então, essa névoazinha que tá aqui, ó, é o farol, tá? Então, nessa névoazinha, agora tá em 3. Eu vou baixar para 1, ó. Vocês vão ver que, aliás, o 1 ela sobe e na 3 ela baixa. E é bem rápido até esse ajuste, tá vendo? Ela funciona muito bem, essa parte da altura aí do farol. Temos aqui a luminosidade das funções aqui do painel. Então, mais luz, mais brilho e menos brilho. E aqui a gente percebe que ela fica mais forte ou mais fraquinha aí, de acordo com o brilho que a gente coloca. E por fim, o Trip Reset, que se você segura este botão lá no menu Trip, ele vai reiniciar e vai começar do zero.
Bom, vamos falar um pouquinho agora da multimídia que está localizada aqui ao centro. Eu vou desligar um pouco o carro para não morrerem asfixiados aqui dentro da concessionária. A gente tem aqui então no menu inicial telefone, áudio. Aí dentro do áudio ele já abre todas as funções aqui. Então, por exemplo, telefone, AM, FM, áudio, Bluetooth, USB, auxiliar e configurações. Eu gosto da tela, tem uma nitidez muito boa, né? Por exemplo, em conexões aqui. Você tem a parte do Apple CarPlay e Android Auto sem fio, que você pode conectar. A gente tem aqui informações, então, informações do sistema, atualização de software, os aplicativos aqui que estão apagados, e o menu configurações aqui de áudio, relógio, som, volume, enfim, todas as informações. Praticamente, tudo intuitivo, e hoje em dia os carros concentram no Apple CarPlay e Android Auto, nesse caso é sem fio, então você vai ter praticamente o básico aqui, e o ar-condicionado todo analógico, tá? Ele não interfere aqui na multimídia. A gente tem menu, que a gente acessa o menu principal, atende e desliga. Aqui a gente tem um brilho também que fica automático noite e dia, aqui um botão rápido. Temos aqui a configuração de áudio. Temos aqui as câmeras que a gente pode, deixa eu ver se me permite, ele permite assistir ela em movimento, mesmo estando sem estar na ré. E temos aqui como jogar para frente, para trás e voltar. E o scroll aqui da rádio que você está sintonizado. Bom, aqui vocês já conhecem, né? Normal, analógico aí do ar-condicionado. Nós temos aqui ar quente, direcionamento, o 4x4 que eu já mostrei e o restante eu já mostrei aí. Bom, a chave da Frontier não é chave presencial, é chave nessa versão estilo canivete com abertura e fechamento apenas aqui das travas das portas, tá? Então, e o freio de estacionamento ainda é do estilo convencional em alavanca aqui, tá? Bom, na porta a gente tem o rebatimento dos retrovisores, temos aqui o LR para a gente ajustar os retrovisores e a abertura com um toque apenas no vidro do passageiro, do motorista, desculpe. E aqui embaixo a gente tem a abertura aí de capô, que eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês lá do motor. Bora lá. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do motor aqui da Frontier. Ele não tem braços pantográficos, a tampa é um pouquinho pesada aqui, você tem que fazer dessa forma. Você vai rodando aqui e você põe o suporte. Todos os carros da Nissan, né, os suportes são do lado esquerdo, não só aquela vareta ali na frente. Dificulta um pouquinho que você tem que ir rodando e chegar lá, porque não dá para você abrir pela lateral. Vamos falar desse motor, um motor 2.3 aí de 190 cavalos, um carro que tem um câmbio aí de 7 velocidades, né, com conversor de torque, é um powertrain aí bem confiável, um motor bem resistente, bem forte e robusto. E vamos conhecer então um pouquinho dessas médias que nós temos aqui. Então, quando a gente fala de consumo de combustível, no diesel S10, ele vai fazer num consumo urbano 9.1 e rodoviário aí 11 km por litro. A média de autonomia urbana é de 664 km com tanque e o rodoviário pode chegar até 803 km. O tanque de combustível é de 73 litros e a capacidade aí de carga, de reboque no caso, com freio de 2 toneladas e 770, né, de um trailer com freio, por exemplo, e sem freio, 750 quilos aí. Bom, e falando de preço de tabela FIPE, um carro de R$224 mil de tabela FIPE, e essa unidade aqui na Social Auto está saindo por R$210 mil com apenas 13 mil quilômetros. Então pode ser uma oportunidade muito interessante para você. Como vocês sabem, bateu, fechou, confira a minha análise final sobre a Frontier 2023. Bom, falando um pouquinho de custo-benefício, é uma picape média que faz na faixa dos 9 km por litro no diesel na cidade e 11 na estrada, né? Uma opção interessante aí também para você levar bagagens lá atrás. A gente tem 1.029 litros, a gente tem 1.029 quilos de capacidade e 1.059 litros de espaço ali na caçamba. Então, entra dentro das caminhonetes com capacidade acima de 1 tonelada de possibilidade de carga. Falando um pouco de tecnologia, ela também vem com um pouco mais de tecnologia. Lógico que quando a gente pega hoje em dia, né, a gente fez o review da Ranger 2024, ela está fora de todo qualquer parâmetro dessas caminhonetes, né? Elas vão ter que se reinventar quando a gente compara com elas. Mas pegando as outras linhas, né, de S10, Hilux, a Frontier, elas estão mais ou menos na mesma linha de equipamentos e também de acabamento e conforto interno. Falando de custo-benefício, é uma caminhonete que tem uma robustez muito grande, sempre teve, né, um carro muito forte, são 190 cavalos, uma relação aí de custo-benefício interessante, e também aqui na Social Auto ela está saindo aí R$210 mil. Então o custo-benefício, principalmente o que diz respeito a preço, né? Você pega uma Hilux que está na faixa dos 300 e pouco,
a nova Ranger, que está 319 e assim por diante. Então ela entra ali num degrau de preço interessante. Pode ser uma opção para você pegar uma caminhonete zero na faixa dos 210 mil. Pode ser sim um grande atrativo esse mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião e o seu joinha. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!